para a gente aprender um pouco mais a respeito dessa obra tão, tão grande de salvação que nos alcançou. O que vocês acham? Para mim tá ótimo. Muito bom, Elton. Quem gostaria de ler um trechinho da palavra para a gente? Alguns versículos. A gente vai ler alguns versículos contando essa história e falar um pouquinho a respeito. Quem gostaria de ler hoje? Pode ser eu. Opa, a Rebeca vai. Rebeca, primeiro a gente poderia ver uns versículos no Evangelho de Lucas. Quem tiver com a Bíblia aí, é bom abrir para acompanhar. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 22 e os versículos são do 39 ao 44. Vou achar aqui também. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 22, o número grande, como a gente já tem aprendido, e o númerozinho pequeno. O livro é Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo, que é o número grande, capítulo 22, e o versículo, que é o númerozinho pequenininho, é do 39 até o 44. Quem tiver a Bíblia aí no celular, no computador ou de papel, puder abrir para acompanhar, vai ser bom. E Dal também, se conseguir compartilhar aí. Compartilhar aqui então, Elton. Pronto. É Lucas 22. 39, versículo, Lucas 22, versículo 39 até o 44. Achei. Pronto, bacana. Dal também já colocou na tela, quem quiser acompanhar aí pela tela, só clicar em fixar aí no Só Vale Se For Verdade e acompanhar. Rebeca, quando quiser, pode ler, por favor. Tá. Vou começar. Se eu errar aqui, podem me corrigir, por favor. Ah, ok. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Amém. Pronto, obrigado, Rebeca. Então aqui a gente vê uma passagem que fala de um tempo antes, né, de nosso Senhor ele ir para a cruz para ser crucificado e morto. Né? Como Rebeca leu aí, a gente vê que o Senhor Jesus, momentos antes de ir lá para a cruz para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, ele em oração ao Pai, né, a Deus, ele pede que, se fosse possível, passasse dele, né, aquele cálice. Ou como se ele dissesse assim:
não permita que isso aconteça comigo, né? Como se ele estivesse pedindo a Deus que, se fosse possível, livrasse ele daquele momento que ele estaria na cruz recebendo o castigo que seria para mim, que seria para Rebeca, para Dal, para Enzo, para todos nós. Mas aí ele diz que antes fosse feito a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. É por isso que, apesar de ele saber que ia sofrer muito naquela cruz, né, ia sofrer muito, ele disse, né, aqui, não se faça a minha vontade, sim a tua. Né, porque a vontade de Deus é de salvar o homem. Por isso que ele entregou o seu próprio filho, né, a quem ele amava e ama, para ir lá no nosso lugar receber o castigo que era para nós. Né? E no 44, no versículo 44, você consegue ler novamente, por favor, Rebeca? O versículo Sim. 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Olha só, fala que o nosso Senhor, naquele momento em que ele se põe de joelho para orar ao Pai, para que se pudesse passasse dele aquele cálice, né? Ou livrasse ele daquele momento do juízo, ele está em agonia, né? Alguém sabe o que quer dizer essa palavra agonia? Uma sensação ruim, né? Isso, sofrimento, Ficar né? assustado, né? Sofrimento, angustiado, né? E diz também que aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Né? Então aqui dá para a gente uma dimensão do que o nosso Senhor estava sentindo naquele momento, né, que antecedia a sua crucificação. Né? Então dá para a gente entender que o que ele passaria lá na cruz por nossa causa, né, por conta dos nossos pecados que a gente cometeu contra Deus e comete contra Deus, todo homem comete, né, contra Deus, dá para a gente ter uma dimensão do que o que estava esperando ele, né, não era pouca coisa. Né? Seria um sofrimento ainda muito maior, a ponto do próprio Senhor, né, se sentir angustiado e, como diz aqui, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas tudo isso, né, que ele estava passando e sofrendo naquele momento, não não fez com que ele desistisse, né? Não fez com que ele desistisse, porque ele nos ama. Ele nos ama nós e ama cada ser humano, né? Cada pecador. Então, ele apesar de estar passando por aquele sofrimento, né, aquela angústia, aquela agonia, porque ele sabia o que esperava ele, né, na crucificação, ele assim ainda seguiu, né, firme, porque ele ama a cada um, amava a cada um de nós e ama a cada um pecador. Por isso que ele disse ao Pai, né, faça não a minha, mas a tua vontade, a vontade de Deus. E a vontade de Deus era entregar o seu filho para morrer, para que nós, né, os homens,
não sofresse o juízo eterno, que é o que a gente tem aprendido, que fala que é o lago de fogo. Então, se o Senhor Jesus não tivesse vindo a esse mundo, se feito homem e ido àquela cruz receber o castigo que era para nós, né? Nosso lugar, certamente, de todos nós seria o lago de fogo. Mas graças a ele, né, o nosso Senhor, que ele não desistiu de nós e seguiu em frente e foi até aquela cruz cumprir, né, esse propósito de Deus, que era entregar o seu filho para nos salvar. Então, esse tempo aqui que a gente leu é um tempo que antecede, né, a sua crucificação. Agora eu vou pedir à Rebeca que avance um pouquinho aí para a gente ler outro versículo no capítulo 23. Só mais um pouquinho para frente aí, Rebeca. Por favor, você lê o 23, do 33 ao 37, tá bom? A gente vê mais um pouquinho dessa trajetória do nosso Senhor. Deixa eu achar aqui. E quando... 23, tá bom. 23, 23, 33, pode ir. Até o 37, tá bom. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Amém. Olha, obrigado, Rebeca. Olha só. Então, depois que a gente viu ali na outra passagem que Rebeca leu, o nosso Senhor, ele experimentando, né, aquela angústia, aquela agonia, a gente vê aqui agora, né, que ele foi crucificado, né, crucificado, e naquele momento ali, a gente vê, como Rebeca leu ali, que as autoridades zombavam dele, né? Igualmente os soldados, no 36 fala, os escarneciam, né? Deram a ele vinagre para beber, né? Então, todas as maldades possíveis que o homem poderia fazer com ele, o homem fez. Em outras passagens a gente vê que arrancaram dele a barba, né? Bateram com um caniço na cabeça dele, que é um pedaço de madeira. Poram nele uma coroa de espinhos para furar, né, a cabeça dele. Chicotearam ele, né? Então, ainda assim, naquela dor física, né, digamos assim, que ele estava passando, ele diz assim, ele volta a orar ao Pai. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, o nosso Senhor, ele segue firme no propósito de entregar sua vida para nos salvar. Ele não desiste. Então, quando Rebeca leu lá atrás que ele orava para o Senhor, se fosse possível, livrar ele desse momento da crucificação,
agora ele ora ao Pai para que perdoasse a todos aqueles homens ali que naquele momento estavam fazendo mal a ele, né? E aqueles homens ali que estavam fazendo mal a ele representam todos nós, porque todos nós fazemos mal a Deus com os nossos pecados. Se hoje a gente não pode bater com um pedaço de madeira na cabeça do Senhor ou pregar uma coroa de espinhos na cabeça dele, porque ele não está aqui, mas nós fazemos mal a ele com os nossos pecados. Cada desobediência que a gente comete, né, em nossa vida, cada coisa que a gente faz, independente da vontade de Deus, né, segundo a nossa própria vontade, é uma ofensa que a gente comete contra Deus. Mas mesmo assim, ele ainda segue em frente, né, pedindo ao Pai, o Senhor Jesus pedindo ao Pai que perdoasse aquelas pessoas ali que estavam ofendendo a ele e fazendo mal a ele. E ainda hoje, o Senhor Jesus, ele não leva em conta, por enquanto, ele não leva em conta essas ofensas que a gente comete contra ele, né? Os homens, eu digo os homens. Mas ele pacientemente está aguardando que as pessoas se arrependam e busquem a ele e creem nele para serem salvos. Então, enquanto, né, o Senhor não voltar, enquanto o Senhor não vier, como ele prometeu, ele fala que ele ia para a casa do Pai, preparar uma morada para nós, né, todos nós que cremos nele, e voltaria novamente para nos levar daqui. Então, enquanto ele não vier, ainda há uma chance para todo homem pecador. Todo. Não importa o pecado que a pessoa cometa na vida, sempre há uma chance de se arrepender e ser salvo, enquanto o Senhor não vier ou a pessoa não morrer. Então, mais uma vez, a gente vê o nosso Senhor orando ao Pai, pedindo que o Pai perdoasse aquelas pessoas que estavam ofendendo a ele, né? E ele segue para cumprir a sua obra de salvação, que era entregar a sua vida, morrer, receber o castigo de Deus, que era para nós, caiu sobre ele, e assim agora todo aquele que crê nessa obra que ele fez, aí ó, que ele veio a esse mundo, ele foi à cruz, e ele recebeu em nosso lugar o juízo de Deus. Então todo aquele que crê nisso e recebe ele como um salvador, é salvo de ir para aquele lugar lá que a gente sempre comenta aqui, que é chamado de Lago de Fogo, e sofrer o castigo eterno, sofrer eternamente. Então, agora a gente vai ler mais outra passagem que está também, acho que é nesse capítulo 23, agora no versículo 40, no versículo 44. Irmão, tem um exemplo bem claro ali também do ladrão. Isso. E ele acreditou ali na hora, se arrependeu ali na hora e foi salvo, né? Muito bom, Rebeca. Vamos ver essa passagem? 33, né, Rebeca? Você pode ler? O 3, versículo 33. É. E quando um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Isso aqui então está falando que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado junto com duas pessoas. Tinha mais duas pessoas ali naquele momento também padecendo do mesmo castigo, né, dos homens. Ou seja, junto com ele tinha mais dois homens que estavam sendo crucificados.
como a Rebeca leu ali, um de um lado, o outro de outro. E aí tem uma passagem, você sabe onde é que está a passagem, Dal? Você se lembra onde é que está a passagem que o malfeitor reconhece o Senhor Jesus? Você podia pôr para a gente? Deixa eu ver aqui, vamos procurar aqui. Vamos ver se está aqui. Vamos ver se está em Mateus. Mateus 26, deixa eu ver aqui. Que Mateus. 27. Deixa eu ver aqui. Vamos ver em Marcos. Eu acho que Mateus não está, não. Mateus não está, não. É em Marcos, então, né? Vamos lá. Assim, bem devagarzinho. Rebeca, se você encontrar aí, você ajuda nós aí. Beleza, tô procurando aqui também. Aqui. Aqui. Não. Quando o malfeitor se arrepende, reconhece o Senhor como Salvador. Então deve estar em João. Procurei aqui. Deve ser o livro de Evangelho de João. Uhum. Deixa eu ver aqui o 20. É 19, né? Lucas 26, Mas a passagem que eles a Alana encontrou aqui, é Lucas 23, 29 a 43. Ah, estávamos lá, né, rapaz? É. Lucas 23. Estava um pouquinho abaixo. Aqui. Você consegue ler, Rebeca, por favor? Lucas 23, 29, isso? 39. A gente leu até Capítulo o 37, né? Estava bem abaixo aqui. 39, né? Agora você leu o 39 até o 43. Beleza. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Obrigado, Rebeca. Então, olha só, como a Rebeca falou aí, né? Quando o Senhor foi crucificado, o Senhor Jesus foi crucificado, junto com ele estavam, como está mostrando aí na imagem, estavam também, que a Bíblia chama de 2 malfeitores, sendo crucificado com ele, né? Um dos malfeitores, ele critica o outro porque o outro, ele estava também zombando do Senhor Jesus, né?
E ele começa a defender o Senhor Jesus, né? Falando que eles estavam ali porque eles mereciam, mas o Senhor estava ali sem merecer, porque ele era justo, né? Ele era justo. Então ele reconheceu que ele era pecador, o malfeitor da direita, reconheceu que ele era pecador e que o Senhor Jesus era o Salvador. Nesse momento, apesar de tudo que ele fez, né, esse malfeitor fez, de errado na vida, neste momento, você lembra que a gente leu lá? O Senhor Jesus orando ao Pai, falando assim, Deus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Então, o Senhor Jesus não levou em conta nada do que ele fez naquele momento, e a partir do momento que ele reconheceu o seu erro, seus pecados, o Senhor Jesus diz a ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto o outro, infelizmente, ele seguiu, né, determinado a não reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, mas um reconheceu. Então, enquanto, né, a pessoa seguir na vida, na incredulidade, não recebendo o Senhor como Salvador, não reconhecendo o Senhor como Salvador, o Senhor Jesus como Salvador, não reconhecendo que o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados, não reconhecendo que a gente é pecador e precisa de um Salvador, né? Essa pessoa segue com destino à condenação eterna. Mas se em algum momento da vida, independente do que ele fez, ele reconheceu o Senhor Jesus como Salvador, imediatamente ele é salvo e nunca mais ele vai se perder, ou nunca mais ele irá para o lago de fogo, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, como a Rebeca bem lembrou aí, né, essa passagem mostra, que Deus está sempre aguardando o pecador se arrepender. Não importa a idade, não importa o tempo. Pode ser com 13, com 20, com 30, com 50, com 100. Enquanto a pessoa estiver viva, ainda há uma chance de se salvar. Ou então, enquanto o Senhor não voltar, né, para nos tirar desse mundo, os salvos já, os crentes, há uma chance de arrependimento. Porque o Senhor cumpriu essa obra aí por todos os homens, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos. Então, se todos os homens quisessem ser salvos, isso aí que o Senhor Jesus fez, ó, de ir para a cruz, receber o castigo de Deus que era para nós, todos os homens seriam salvos, né? Se não serão salvos, é porque estão rejeitando a salvação. Estão dizendo assim, não quero Deus, não quero Deus. E vão seguir assim, né? Infelizmente, o Senhor, como é justo, ele precisa julgar o pecado, ele precisa julgar o mal, então ele vai precisar, infelizmente, condenar aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como Salvador. Muito bem lembrado aí, Rebeca, obrigado. Agora eu queria pedir, Rebeca, para ler mais um trechinho que está no Evangelho de João, no versículo 10. Vamos lá, Evangelho de João, versículo 10. O capítulo 10, aliás, desculpa, o versículo é o 17 e o 18. A Rebeca vai ler para a gente, por favor. É o capítulo 10 de João, o versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la.
Esse mandamento recebi de meu Pai. Obrigado, Rebeca. Olha só o Senhor falando. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ou reavê-la, ou tomar novamente. Morrer e ressuscitar. Ele está falando aqui. Ninguém pode tirar dele a vida, porque ele é Deus, né? E Deus é eterno, Deus não morre. O Senhor Jesus, ele é Deus, veio a este mundo, tomou um corpo como o nosso, de carne, porém sem pecado como nós, né? A gente tem pecado, o Senhor Jesus não tinha pecado, não podia pecar porque ele é Deus, Deus não peca, né? E assim, ele pôde, como um homem, ele pôde ir àquela cruz, entregou a vida dele, porque homem nenhum tinha poder para tirar se ele não quisesse, por isso que foi espontaneamente, né? Quando a gente viu lá, primeiro ele ora ao Pai para que pudesse passar dele aquele cálice, né? Mas que fosse feita a vontade de Deus, não a dele. Depois ele ora para que perdoasse, né, aqueles que estavam ali naquele momento fazendo mal a ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então ele segue caminhando em direção à crucificação, né? Mas não que o homem tinha poder de matar ele, é porque ele de própria vontade foi entregar a vida dele para nos salvar. Porque se ele não quisesse, né, digamos assim, aqueles homens ali não tinham poder nenhum sobre ele, porque ele é Deus. Né? Aqueles soldados, aquelas pessoas que fizeram mal a ele, nenhum daqueles ali poderiam matar o Senhor Jesus. Ele próprio que entregou a sua vida. E ele, como Deus, ele tinha esse poder de morrer ou entregar sua vida e retomar sua vida novamente. Né? Então, nós vimos que o Senhor Jesus, depois de morto, né, ele foi sepultado num túmulo e ao terceiro dia ele ressuscitou novamente. Ele ressuscitou, depois ele foi visto por seus discípulos e depois de um tempo ele voltou para o lado do Pai dele, né, de onde ele saiu e aonde ele está hoje, né, aguardando tão somente o momento em que ele virá nos buscar. Então, hoje a gente pôde ver um pouquinho a respeito dessa obra do Senhor Jesus por nós, né? Se não tivesse, o Senhor Jesus não tivesse vindo, como eu já falei, a esse mundo, porque Deus viu a sua criatura, né, nós homens, pelo pecado lá no Éden, pela desobediência no Éden, Deus viu que nós todos estávamos condenados, né? Deus sabia que todos teríamos que pagar pelo nosso erro. Só que aí o Senhor, como Deus nos ama, ele fez esse plano de salvação, né? Vou mandar o meu filho e no lugar deles eu vou castigar o meu filho para não ter que castigar eles no lago de fogo eternamente. E assim, o Senhor Jesus, como Rebeca pôs o versículo aí, cumpriu essa obra de salvação. Você podia ler esse versículo para nós, Rebeca, por favor? Qual? Você, O você, pôs, 46? você pôs no chat o versículo. Sim, sim. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Isso. Tá vendo aí? Aqui cumpriu-se essa obra que o Senhor Jesus, desde quando a gente leu lá ele nascendo, né, veio do ventre de Maria, né, foi concebido ali pelo poder do Espírito Santo, depois ele nasceu, foi para o Egito, voltou, toda aquela história que a gente tem acompanhado, que o Wesley tem contado para a gente.
Aí ele cresce, né? Se torna um homem, ele cumpre o seu ministério aqui na Terra, curando as pessoas, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, alimentando os famintos, né? Fazendo aqueles milagres ali da multiplicação dos pães, dos peixes, até ele chegar aí neste momento, onde a gente leu lá que da hora sexta à hora nona fez trevas por toda a terra, né? Ou seja, naquelas 3 horas ali, que fala da hora sexta à hora nona, né? São 3 horas. Naquele momento ali, Deus derramou todo, toda a sua ira sobre o Senhor Jesus, né? Todo o castigo que era para nós, naquele momento, o Senhor Jesus recebeu ali, e a gente não sabe medir o sofrimento que foi para ele, né? A gente nunca irá compreender, né, o quanto o Senhor Jesus sofreu naquele momento ali, por nossa causa, né? Pelo pecado que eu cometi, cada pecado que eu cometi durante toda a minha vida, cada pecado que Dal cometeu durante toda a vida dele, cada pecado que cada ser humano, desde que o mundo foi criado, desde Adão, cometeu, né, toda a sua vida, né, que afrontava a Deus, o Senhor Jesus pagou por cada um, recebeu o castigo por cada pecado desses que a gente cometeu. Isso é que é amor. Ele morreu pelos injustos, morreu pelos seus inimigos, que éramos nós. E assim, hoje a gente pode estar aqui falando dessa pessoa que fez isso por nós, né? A gente pode estar aqui hoje, graças a ele, isso aí que ele fez, é que a gente pode adorar a ele, cantar hinos de louvor a ele, de adoração, pelo que ele é para nós e pelo que ele fez por nós. Por isso que ele deve ser, né, deve ter toda a honra, né, toda a glória deve ser dada a ele. E só ele poderia fazer o que ele fez por nós. Então a gente já está em 8h45, a gente tem 15 minutos. Eu queria saber se as crianças têm alguma pergunta ou gostaria de falar alguma coisa. O Dal também gostaria de falar alguma coisa a mais. Eu, Enzo, quero falar um versículo. Pode falar, Enzo, fica à vontade. João 3,16. Se quiserem, pode colocar na Bíblia, mas eu não preciso não, que eu já aí. Oh, bacana. Peraí, só rapidinho, viu, Enzo, que eu vou achar que tinha 3,16. Já achei aqui. Vou falar, viu? Pode falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Tá vendo aí, ó? Tudo que a gente falou aqui tá resumido em um só versículo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, né? Que tal maneira é essa, né? Tanto, 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 que entregou seu próprio filho a sofrer o que a gente acabou de ler aqui que ele sofreu, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra o castigo eterno, né? Mas antes tenha a vida eterna. Muito bom esse versículo, viu, Enzo? Tá. E aí, Lau, queria acrescentar alguma coisa? A mais alguma criança também pode ter alguma pergunta para fazer, se entendeu alguma coisa ou não conseguiu entender? Então vamos perguntar, o Elton. Vamos Todo lá. mundo viu direitinho aí, não viu? Vamos ver agora sim. O Elton disse que o Senhor Jesus morreu ali na cruz pelos injustos ou pelos pecadores. Quero saber quem vai responder direito. Quem são esses injustos e pecadores? A gente. Somos todos nós.
Nós. Nós. Isso mesmo. Todos nós somos pecadores. Mas só tinha uma pessoa que não era pecadora e nem podia pecar. Alguém sabe dizer quem era? Jesus. Jesus. Eu falei. Olha, o El, tá todo mundo esperto, viu? Muito. Uhum. Ó, tá vendo? Mundo afinado. É. Então foi por isso que o Senhor Jesus veio para morrer na cruz, para salvar os pecadores. Lembra desse hinozinho que a gente canta? Que o Senhor Jesus veio salvar os pecadores por causa disso. Somente ele podia salvar os pecadores porque ele não tinha pecado. Então, se ele não tinha pecado, ele podia carregar o pecado de todos os pecadores, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas nenhum outro pecador, um pecador, poderia fazer a mesma coisa, porque se ele já tem pecado, como é que ele vai pegar mais pecado de mais alguém? Não pode. Então o Senhor Jesus era totalmente limpo. Ele era totalmente alvo, bem limpo, não tinha uma mancha nele de pecado. E nós, todos nós estávamos sujos de pecado, todo sujo. Aí o que foi que o Senhor Jesus fez? Pegou essa sujeira toda dos nossos pecados, todos os nossos pecados, e colocou tudo nele. Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Ele morreu por todos os homens, mas ele levou o pecado só de muitos. Ele não levou o pecado de todos. O Senhor Jesus, ele levou o pecado na cruz de quem? Quem sabe responder? De quem acredita? Daquele mundo, não de todos. É nele. De nós. O Senhor Jesus, ele levou os pecados na cruz somente daqueles que creem nele. É como o Elton falou. Ele morreu para salvar todos os homens, não é? Se todos os homens crescem, todos os homens seriam salvos. Mas nem todos os homens vão querer crer nele. Então, ele levou o pecado somente daqueles que creem nele. É por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, agora, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que nele crê não vai perecer e vai ter a vida eterna. Mas quem não crê vai ser lançado no lago de fogo. Então, o Senhor Jesus é tão bom, foi tão bom, que ele morreu por todos os homens, para salvar todos os homens. Mas a gente é tão mal, que nem todos vão querer crer nele. Mas graças a Deus, Deus faz um monte de gente crer. Quem foi que já creu no Senhor Jesus? Aí? Eu. Já falou, já, Miguel. Pronto. Tá vendo? Se vocês creram, então o Senhor Jesus levou o pecado de vocês ali na cruz. Vocês estão salvos. Eu também já criei. O Elton já creu. Papai e mamãe de vocês também creram. Estão salvos. Quem não crê no Senhor Jesus, vai acontecer o quê?
Vai ser condenado. Do fogo. Vai pro lado do fogo. Vai pro lago do inferno. Isso, vai para o lago de fogo, que a gente conhece como inferno, e nunca mais vai sair de lá. Assim como a gente também que já creu, e nós estamos salvos, nunca mais a gente vai sair do céu. A gente vai ficar para sempre com o Senhor Jesus, feliz, com paz, não vai ter doença, não vai ter maldade, a gente não vai ficar com medo de nada, porque a gente vai ficar para sempre com o Senhor Jesus no céu. Mas aqueles que não quiseram crer no Senhor Jesus, eles vão para o lago de fogo, que é o inferno, e vão viver lá eternamente, para sempre, sofrendo. Como é esse sofrimento, a gente não sabe. E nem a gente quer saber, não é mesmo? O que importa para a gente estar junto com o Senhor Jesus, no lugar onde Ele está, lá no céu, e viver feliz para sempre com Ele. Então é por isso que a gente deve crer, amar o Senhor Jesus, agora desde pequenininho, e quando alguém vier falar alguma coisa contra o Senhor Jesus, a gente tem que defender o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é bom. Nós somos maus, mas Ele não, Ele é bom. E tem mais uma pessoa também que é mal. Alguém sabe dizer? Tem mais um aí que é mal além da gente. Quem é o outro que é mal? Quem lembra? Pode repetir a pergunta? Somente o Senhor Jesus é bom. E todos os homens são maus. Jesus de Deus. Mas tem mais um que também é mau. Ele não é homem. Alguém É o lembra? Satanás que é mau. O diabo? Isso. Lúcifer, o diabo, Satanás. Isso é mau. E esse daí quer atrapalhar as coisas de Deus. É por isso que quando alguém fala mal do Senhor Jesus, ele está sendo amigo de Satanás. É por isso que a gente deve amar sempre o Senhor Jesus e defender o Senhor Jesus, sempre ter no nosso coração que Ele é bom e Ele morreu na cruz por causa de nossas maldades e nos salvou. Vocês entenderam bem? Sim. Sim. Sim, entendemos. Então eu vou perguntar mais uma vez. O Senhor Jesus é bom ou mau? Bom. E os seres humanos são bons ou são maus? Mal. E Satanás é bom ou mau? Mal. Muito Isso, mal. muito mal. Então a gente deve ficar sempre do lado de Deus, porque Deus é bom, o nosso Deus e Pai é bom, e o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, também é bom. A gente deve ficar sempre do lado deles. Quando alguém vier dizer que não é assim, vocês não queiram nem dar ouvido. É por isso que a gente tem que ficar lendo a Bíblia, para a gente ficar bem esperto, conhecer bem. Não é isso, Elton? Isso, verdade. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim, não, isso aí é história. Esse negócio aí de Deus. Não acredito nisso não, de Jesus. Então a gente tem que estar firme para dizer assim, o Senhor Jesus é o Salvador. O Senhor Jesus é meu Salvador. O Senhor Jesus é bom, como o Dal falou aí. Então, por hoje, a gente já pode terminar, porque daqui a pouquinho, Ítalo, Miguel e Stephanie vai ter que ir para casa, 9 horas.
E já está chegando o horário de quem sabe? Mimi. Mimi, que significa dormir, que significa cochilar, tirar uma soneca. Cochilar é um sono rápido. E mimi rápido. Então tem um mimi demorado? Não, normal. Então, se vocês começarem a mimir agora, vocês vão acordar que hora? De manhã. Eu, mais ou menos, minha mãe vai me acordar 8 horas pra aula. De manhã. E se vocês cochilarem agora, vocês vão acordar que hora? 10 horas. Meia-noite. 1 hora da manhã? Não, eu entro meia-noite. Ah, então vocês mimiram mais um pouquinho, entendeu? É tudo mimi, dormir um pouquinho, cochilar, mais assim rápido ou mais demorado. Então, quando a gente vai mimir, é porque a gente vai tirar um sono. Olha o nosso sono, ó. Ninguém ronca aí não, né? Não, acho que não. Alguém ronca, será? Quem é que ronca aí? Todo mundo? Meu pai. Eu, às vezes. Tá certo. Só quem ronca é o pai, né? Só quem ronca é papai e mamãe. Vocês não roncam, não. Vou mandar papai e mamãe gravar vocês roncando e botar Tá aqui. dormindo, não tá nem sabendo, né, Léo, o que tá fazendo, né? Ele tá mimindo, tá dormindo. Viu? Não tá nem vendo nada, tá lá. E sonhando que é uma beleza. Mas chegou o horário, viu? Certo? Todo mundo tem que ir para a cama. E antes de ir para a cama, tomar um banho, escovar os dentes e acordar cedo para estudar e prestar bem atenção nas aulas. Todo mundo está indo bem aí na aula? Sim. Todo mundo está fazendo bem as Eu coisas? sim. É? Tá todo mundo prestando atenção mesmo no que o professor está falando? Sim. Ou está conversando, ou tá conversando com um coleguinha assim à parte? Não pode fazer isso, tem que prestar atenção, viu? Todo mundo tem que prestar atenção no que o professor está falando, que é para quando chegar no final do ano, tá todo mundo passado de ano, e quando passar de ano, vai estar todo mundo livre para ir curtir as férias. Curtir as férias. Como é que a gente vai curtir as férias bem? A gente vai numa praia, a gente vai no parquezinho, a gente vai sair, vai no shopping, e quando chega em casa a gente pega a Bíblia, lê também, a gente ora, sempre pensando no Seu Jesus. Você sabia que tudo que a gente fizer, o Seu Jesus tem que estar junto da gente? Que é muito bom? Sim. O Seu Jesus tem que estar sempre com a gente, porque Ele está protegendo a gente e está nos orientando também. E Ele sempre está, viu? Aonde quer que a gente vá, o Seu Jesus está vendo tudo. Ele está bem pertinho da gente. Mas agora já tá bom, viu? Já são 9h01. O Elton, você quer agradecer, Elton, para a gente terminar hoje? Vamos lá. Dá graça aqui. Pai, nós te agradecemos por mais esse tempo com as crianças. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu filho. Nosso Senhor, essa pessoa bendita que morreu para nos salvar. Graças a Ele, a essa obra tão grande de salvação que nos alcançou. Hoje podemos nos alegrar nele, em sua salvação. Se nós pedimos a Ti, Pai, continue nos ajudando, continue nos guardando, a cada um de nós, continue firmando o coração de cada criança nos ensinamentos da Tua palavra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, livrando elas de todo mal. Assim nós pedimos a Ti a Tua ajuda, Pai. Te agradecemos também por todas as coisas
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite. Amém, irmão. Amém. Boa Boa noite a todos. Até a próxima quarta. Até. Até. Até a quarta.